Fala aí, meus queridos, corintianos e corintianas, madrugada dentro aqui em Portugal, vocês vão me desculpar a carinha de sono, a voz um pouco mais cansada, mas já passam das 3h30 da manhã aqui no velho continente e eu não consigo dormir por conta da adrenalina de acompanhar o jogo e também pela vontade de trocar uma ideia com vocês sobre o que foi a partida. Então, vamos falar de Corinthians e vamos falar, obviamente, dessa classificação importante para o Timão contra o Juventude na Neoquímica Arena. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. É importante pelo ego, pela possibilidade do título, pela questão financeira e especialmente para, nesse momento, que pode ser a chave realmente de virada do Corinthians na temporada para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e quem sabe sonhar com alguma conquista ainda, era importante um jogo como esse. O resultado, fundamental, mas a apresentação foi muito boa no geral. Acho que alguns detalhes, a gente vai falar deles, né? O Corinthians precisa acertar, especialmente naquilo que o Corinthians não tem tido nesta temporada, que é a questão das finalizações, né? Entretanto, o Corinthians dominou o Juventude, dominou o jogo. Se no primeiro jogo lá em Caxias, talvez tenha sido o pior jogo do Ramon Dias sob o comando do Corinthians, nesse não. Apesar dos gols terem saído tarde, o Corinthians soube ter a paciência e a resiliência para buscar o resultado e eu senti o jogo todo, principalmente no segundo tempo, que o Corinthians tinha o jogo na mão, que era só um ajuste fino para conseguir fazer os gols e foi isso que aconteceu. Muito também na conta do Ramon Dias, a gente já vai entrar mais nesta parte tática. Porém, antes de mais nada, muito prazer, Memphis Depay. Esse é o Corinthians, né? Eu duvido que ele não teve vontade lá assistindo o jogo, né? Pelo menos vendo nas câmeras de transmissão, de tirar aquela roupa, botar o uniforme do Corinthians, entrar em campo e ajudar. Porque a arena estava muito bonita, a Neoquímica Arena estava um espetáculo à parte. Toda a recepção ao Memphis Depay fizeram ele se sentir especial. Eu espero que ele pegue esse espírito do Corinthians, absorva e consiga colocar também no seu jogo, na sua vontade, na sua disposição para vencer por esse clube. Durante todo o dia, a torcida deu provas e mais provas de carinho a ele. Como eu disse, o Corinthians estava sedento de um ídolo e de um nome internacional e parece estar sendo um casamento muito, muito legal. Fora das quatro linhas, a gente ainda não viu dentro de campo, obviamente. Mas eu, vendo as imagens hoje dele entrando na Neoquímica, a torcida comprando a ideia, as câmeras de transmissão indo nos torcedores e os torcedores já metendo aqui a marra do Depay, também já com as faixas na cabeça, né, estilo dele. Enfim, é um cara muito carismático, é um cara muito comercial, né? Não é aquele craque dentro de campo, mas que não tem molho fora. Então o Corinthians precisa saber aproveitar isso. E óbvio, quando ele entra em campo e vê aquele estádio, aquela torcida, a festa que prepararam para ele, o cara precisa estar morto para não se emocionar e realmente para não se conectar. E me parece uma conexão imediata, né? Depois, durante todo o jogo, sofrendo junto, comemorando, irritado com a marcação da arbitragem, enfim. O Depay acho que saiu hoje da Neoquímica Arena já corintiano. Resta saber se ele vai ter saúde, em primeiro lugar, né? Questão física, para colocar em prática o que ele tem de melhor, que é o seu futebol. E depois, óbvio, que vai ajudar bastante o Corinthians, ainda nas falhas que o Corinthians tem, né? Não dá para se iludir que tudo passou daquilo de ruim que já se viveu. Mas dá para olhar para o futuro, especialmente com o Corinthians tendo esse tipo de exibição, olhando de uma forma positiva, né? Porque o Juventude foi dominado hoje pelo Coringão. Vamos lá. Primeiro de tudo, a parte tática, o Ramon Dias colocou um time em campo que, se a gente pegar no desenho, foi um 4-2-3-1. Entretanto, o Ranieri pode ser a chave do Corinthians para uma mudança tática dentro do jogo sem ter que fazer uma alteração. O Ranieri começou jogando como zagueiro e o Corinthians no 3-4-2-1, mas a partir do momento que o tempo foi passando, que o Corinthians foi ficando confortável no jogo, já não tinha mais a necessidade de ter três zagueiros e ele se transforma automaticamente num volante, né? E mesmo com os laterais subidos em campo.
Então eu acho que é inteligente o Ramon Dias ter essa flexibilidade e esse repertório para conseguir que o Corinthians não precise da mudança para mudar no jogo, né? Óbvio que as mudanças no segundo tempo foram importantes, já vamos chegar lá, mas essa nuance me agrada bastante. Se não for o Ranieri, talvez outro jogador, o Martinez, que não pôde jogar hoje. Enfim, também ele não tinha à disposição os zagueiros, não sei se ele entraria com o Félix Torres como um terceiro zagueiro, mas eu gostei, porque o Corinthians, em determinados momentos do jogo, soube administrar muito por conta desta questão tática, né? Deu um banho tático no Jair Ventura, o Ramon Dias hoje, em vários momentos da partida. Nos primeiros 20 minutos, o Corinthians nervoso, normal, não conseguiu dar sequência às jogadas, a bola ficava muito partida, né? O Corinthians não conseguia botar a bola no chão, respirar e jogar, que era o que faltava. Nervoso também nas chegadas no adversário, acho que tomou 2 ou 3 cartões amarelos até os 20 primeiros minutos, e quando o Corinthians baixou um pouco e começou a respirar, viu que o Juventude não é nada disso, né? Que não precisa ter medo do Juventude, especialmente na Neoquímica Arena. E aí começou a jogar, e começou a ir bem, né? Especialmente porque quando você tem jogadores de qualidade como o Thales Magno e o Garro, que vão alternar de posicionamento e que vão conseguir concatenar uma ou duas jogadas ali na tabela, as coisas vão fluir melhor, né? Eu gostei muito do jogo do Fagner hoje. Acho que o Fagner em forma, ele ainda tem condições de ser um dos melhores laterais do Brasil. E mais do que forma, me parece que o Fagner precisa de uma motivação às vezes, né? Um boost. E parece que ele está entrando nessa pilha, parece que ele está entrando nessa onda. Ele é muito melhor do que as outras opções que nós temos na direita. O Mateuzinho, que me desculpe, mas o Fagner é melhor que o Mateuzinho. Então, se o Fagner também virar essa chave, vai ser importante, porque o Corinthians, no primeiro tempo, encontrou muito caminho pelo lado direito. E eu sempre falei que o Corinthians, nos últimos tempos, eu fico sempre com a impressão que o Corinthians joga muito pela esquerda, é muito refém da esquerda, desde a época do Roger Guedes. Ter uma compensação na direita, especialmente com o André Carrilho chegando, vai ser muito importante para o Corinthians conseguir agredir de formas diferentes. O Charles no meio-campo é um jogador que se doa muito, muito raçudo. Talvez falta afinar ali a qualidade de passe, mas dentro do jogo me parece que é importante para ser esse motorzinho. E aí nós temos hoje o melhor, para mim, nesse exato momento, tá? Não estou falando na comparação no geral, do que foi, do que vai ser, enfim, o melhor meia do futebol brasileiro. O Rodrigo Garro, ele não é melhorzinho do que os outros que estão ali. Ele é muito melhor, muito melhor. Estou falando dentro do Corinthians. Se o Rodrigo Garro estivesse no Flamengo, no Palmeiras, imagina só, com a qualidade, com o time já azeitado há muito tempo, você coloca um cara desse, ele seria eleito facilmente o melhor meia do Brasil. A quantidade de jogo que ele gera, a quantidade de ações de perigo que ele proporciona, é muito, muito bom jogador, cara. Muito bom jogador. Chute de média e longa distância, enfim, inversões de jogo, é cada fatiada. Eu já disse isso aqui, ele erra bastante passes porque ele não tenta o passe óbvio, e isso é muito, muito importante para um time que quer ser disruptivo. E o Corinthians teve exatamente numa bela jogada do trio de ataque, né? O Yuri briga pela bola, o Thales Magno participa, o Romero sai na cara do gol e faz 1-0. Muito merecido, muito justo. Exatamente no momento que o Corinthians faz o gol, cai um pouco e permite ao Juventude algumas chegadas. E aí tem os dois lances polêmicos. No primeiro, uma dividida do jogador do Juventude com o Hugo. Eu acho que o Hugo precisava estar mais esperto no lance, mas foi falta. O Hugo já tinha colocado as duas mãos na bola e o jogador do Juventude sola a bola e tira a bola das mãos do Hugo e ainda o pé continua e prende a perna do Hugo no chão. Foi falta, o árbitro foi no VAR e anulou bem. Segundo lance na sequência, foi falta no Fagner no escanteio, o jogador do Juventude empurra e depois eu acho que ele tromba com o Hugo, atrapalha a ação defensiva do Hugo, ele não pega na bola, são duas faltas no mesmo lance, o juiz vai lá e não marca. É um absurdo num jogo desse nível, o jogo ficar parado tanto tempo por uma decisão tão simples e ele ainda errar a decisão. Eu não choro aqui em relação à arbitragem, tá? Mas, pô, não dá para brigar com a imagem.
Não dá para brigar com a imagem. Todos os especialistas de arbitragem que eu estava acompanhando, todo mundo falando a mesma coisa, na transmissão também falando a mesma coisa, enfim. Aqui em Portugal falou-se a mesma coisa. Falta no Fagner e falta no Hugo. E aí 1-1. 1-1 com o jogo frio. Voltou, tinha mais 10 minutos de jogo, mas o jogo extremamente frio. Na volta do segundo tempo, o Corinthians volta bem melhor, com calma, com paciência, tocando a bola, buscando os espaços. O goleiro do Juventude faz uma noite espetacular. O Corinthians vai conseguindo se encontrar. E as mudanças do Ramon Dias são importantes. Quando ele tira o Thales Magno, eu acho que é uma questão física, tá? Eu não acho que ele tirou por tirar. Mas quando ele tira o Thales Magno, e principalmente quando ele coloca o Coronado em campo, ele joga o Garro, ele empurra o Garro 2, 3 passos à frente no campo, e o Garro vai jogar exatamente entre linhas na entrada da área. E o Coronado faz essa função baixando, né? Para fazer o primeiro processo de construção. Isso é muito importante, porque o Coronado pega a bola, gira para a direita, da direita a bola vem para o meio e acha o Garro livre na entrada da área para fazer o que o Garro faz melhor, que é chutar no gol. Mesma coisa vale para a esquerda, puxa a marcação, balança, leva 2 jogadores, intermediária, e o Garro surge livre ali. Essa foi a ideia, e a ideia foi do Ramon Dias, do Emiliano, enfim, e deu muito certo. Tanto que o gol sai assim, né? O Garro com muito espaço na entrada da área, chuta, o Gabriel dá rebote e depois um gol contra, né? Mas enfim, o Corinthians já tinha criado tantas oportunidades que uma hora a bola parecia que ia entrar. E depois entra a bola parada, que o Corinthians vai ter muita possibilidade, tem que treinar bastante essa bola aérea ofensiva, porque o Depay bate bem na bola, o Garro nem se fala, o Coronado bate bem na bola com ela parada, enfim, escanteio, falta, e o André Ramalho, na primeira oportunidade, acaba não fazendo gol, e na segunda, no finalzinho, um golaço. Deixa eu abrir um parêntese aqui, golaço por causa do posicionamento, tá? Por causa da festa, por causa do momento que sai o gol e tal, e da classificação, dele se emocionando. Vou abrir um parêntese para o André Ramalho. Hoje foi a melhor contratação do Corinthians até hoje nessa janela de transferências. Ele chegou, ele acertou a defesa, ele acertou muito do processo inicial de construção, com os passes, com a tranquilidade, rompendo linhas. Ele é um jogador muito interessante com a bola no pé, mesmo sendo um zagueiro. E ele é um cara que tem feito o Corinthians ter mais tranquilidade num setor que era o grande desespero do Corinthians nessa temporada. O gol sai porque ele está bem posicionado, faz o movimento certinho da cabeçada e é um belíssimo gol. E o gol sai para ele no momento certo, né? Fazendo com que o Corinthians se classifique para a semifinal. Então é um herói que estava merecendo que esse primeiro gol com a camisa do Corinthians fosse exatamente nesse momento. E dá aquela sensação de alegria pelo cara, sacou? Pô, o André Ramalho chegou, sai do PSV, aposta também em vir para o Corinthians no momento ruim, bota a ordem na casa e estava merecendo um gol como esse. Tem a cara do Corinthians, defensivamente muito bom e, como eu falei, tem outras valências. O André Ramalho foi hoje um dos melhores em campo. Só perdeu para o Garro, porque o Garro, enfim, vai ser difícil o dia que o Garro não vai ser o melhor em campo. Vamos ver se o Memphis Depay consegue roubar esse posto. 3-1, Corinthians classificado, espera agora Bahia e Flamengo. Independentemente de quem passe, vai ser um jogo duríssimo. O Corinthians ainda não está pronto na temporada para todos os desafios. Se esse mercado de transferências tivesse acontecido em janeiro, o Corinthians hoje estaria brigando por outras coisas, teria um ano totalmente diferente. Mas como é bom saber quem entende do riscado e ver quem entende do riscado tomar as decisões e contratar certo, né? Olha só como o time do Corinthians está mudando no decorrer da temporada com uma janela bem feita. Vamos ver se vai dar tempo para salvar. Eu acho que o torcedor do Corinthians está confiante, está com um brilho no olhar, está com o coração aquecido, porque dá aquela sensação, pô, voltamos, né? Voltamos.
Estamos de volta, pelo menos. Isso é Corinthians, eu me identifico com isso. Podia ter caído hoje nos pênaltis para o Juventude, mas enfim, com esse tipo de time, dá para se identificar. E agora é esperar a estreia dos reforços, Carrilho e Memphis Depay principalmente, e ver se o Corinthians surfa nessa boa onda para continuar numa espiral positiva de resultados. Meus caros, boa noite para vocês, deixa eu dormir e vai Corinthians, sempre!